Muitos apicultores têm dificuldades no povoamento de colmeias, então ensinaremos técnicas para que ele possa realizar isso de maneira simples e fácil. Basicamente, existem três modalidades para povoar colônias: comprar colmeias povoadas, dividir famílias fortes e capturar enxames. Dentre essas três maneiras, a que nós vamos abordar no vídeo trata-se de capturar enxames. Comprar colmeias povoadas é um pouco difícil. Além do elevado custo, o produtor precisa de encontrar outro produtor que tenha disponibilidade de caixas para vender, e geralmente isso não é muito usual. Dividir as famílias fortes. Parte do pressuposto que o produtor já tem caixas e ele vai dividir as que já tem, dependendo também da qualidade desses enxames. Enxames fracos não podem ser divididos, por isso também é uma técnica complicada. Enquanto capturar enxames se torna a alternativa mais fácil para o pequeno produtor ou iniciante. Na captura de enxames, existem três formas: a coleta de enxame migratório, a coleta de enxame fixo e a caixa isca. Muita atenção a essa caixa isca, que é o principal método aqui abordado. O enxame migratório trata-se de um enxame, em forma de caixa geralmente, instalado em árvores, postes ou telhados. Estes não são tão simples de serem encontrados, então não é a alternativa mais viável para o produtor. Coleta de enxame fixo. Também não é tão fácil de ser encontrado, ou seja, tem pouca disponibilidade, além de que muitas vezes eles estão instalados em troncos, como pode observar na foto. E dessa forma, fica inviável, por questão de sustentabilidade, destruir a árvore para coletar o enxame, sendo difícil a sua extração. O método mais indicado é o método de caixa-isca. Trata-se de uma alternativa fácil, barata e sustentável. Este método consiste em atrair as abelhas ou enxames para se alojarem em caixas previamente preparadas. Embora seja necessário um certo conhecimento da técnica, trata-se de uma técnica muito segura e muito eficiente. Aqui nós separamos três modelos mais indicados para diferentes situações, podendo ser usados a critério do produtor, conforme a necessidade. A primeira caixa, a caixa Langstroth. A caixa Langstroth é o modelo padrão utilizado na apicultura. Esta é a caixa definitiva que as abelhas irão ficar. Dessa forma, uma vez que colocada e usada como caixa isca, as abelhas já se instalarão em seu local definitivo. Você vai precisar de cera alveolada, da colmeia Langstroth com ninho e tampa, 3 a 5 quadros, suporte ou arames, além de solução atrativa. O custo da caixa Langstroth é relativamente elevado em relação aos outros aqui abordados. No entanto, é um custo que o produtor não consegue se ver livre, uma vez que ele terá que colocar essas abelhas de forma definitiva nessas caixas, podendo então ser uma alternativa muito viável. Montagem da caixa e dos quadros. Os quadros devem ser aramados e deve ser colocada uma fina camada de cera alveolada na base dos quadros. Pode ser utilizados de 3 a 5 quadros. Vale lembrar que não precisa gastar toda a cera, toda a lâmina de cera em cada quadro, podendo ser dividida a lâmina e utilizada para vários quadros. Desse modo, após a montagem do quadro, inserir os quadros na caixa e lembrando sempre de passar a solução atrativa. Estas caixas podem ser armadas em locais próximos de apiários já existentes ou áreas que tenham abelhas, geralmente entrada de matas ou vegetações nativas. Caixa isca de papelão.
A caixa de isca de papelão, você vai precisar de cera alveolada, também de 3 a 5 quadros, arame e solução atrativa. Você vai gastar de 10 a 15 reais. Os quadros devem ser preparados da mesma forma da caixa Langstroth, com aquela fina lâmina de cera alveolada. E as caixas podem ser compradas ou facilmente encontradas em mercados. Aqui nós colocamos dimensões sugeridas, lembrando que essas dimensões não são exatas nem precisas, podendo ajustar conforme a caixa encontrada. Existem caixas compradas próprias para esse fim, conforme vou mostrar, mas o custo mais baixo são das caixas encontradas em mercado. As caixas devem ser instaladas da mesma forma que as modelos Langstroth, podendo ficar inclusive em cima de árvores. Evite colocar as caixas no chão, para evitar ataques de insetos ou outros problemas, além da caixa molhar. Essa caixa de papelão também pode ser utilizada com filme plástico, ou lona, ou qualquer material que a torne impermeável. Lembrando que para as caixas de supermercado ou outras fontes que não sejam as compradas, é importante que se faça um furo na frente para a entrada das abelhas, além de fechar a parte superior da caixa. Aqui ela se encontra aberta para demonstração. Vale lembrar também que quanto mais caixas, maior a chance de captura de enxames. Caixa isca com garrafa PET. Essa caixa isca é voltada para abelhas sem ferrão, mais especificamente jataí. Essas caixas são de baixíssimo custo, até mesmo mais baratas do que as de papelão, uma vez que elas não precisam de ser alveolada dentro. E vale lembrar que essa caixa ela não é voltada para as abelhas europeias ou africanizadas. Essas caixas têm destino para as abelhas sem ferrão, jataí geralmente. Você vai precisar de garrafa PET, jornal, saco plástico, fita adesiva e a solução atrativa. A garrafa deve ser limpa, passada a solução atrativa, em seguida enrolada em jornal e depois coberta pelo saco plástico e fitas para fixação. Depois, em seguida, instalar em árvores ou em locais próximos de enxames. O custo aqui fica em torno de R$ 2, no caso da compra das lonas ou sacos plásticos. Após a captura, o enxame fica dessa forma, podendo o produtor cortar a garrafa e transferir para a caixa definitiva. A solução atrativa, ela pode ser comprada em lojas de apícola ou de produtos agropecuários e geralmente ela é composta de extrato de própolis e erva cidreira, que são atrativos para as abelhas. Elaboramos uma receita muito simples para que o produtor, caso não encontre, possa fazer em casa. 1 litro de álcool, um maço de capim-cidreira e 50 gramas de própolis ou cera, podendo ser utilizados os dois. Misturar tudo dentro de uma garrafa, colocar o álcool e deixar curtir por algum tempo. Essa solução vai ficar forte e pode ser utilizada logo em seguida. A execução dessas técnicas ela permite ao apicultor iniciar na atividade, utilizando recursos sustentáveis como a garrafa PET, madeira e de baixo custo. Se o produtor fizer da maneira correta, pode resultar em uma grande eficiência dessa atividade. Além do mais, é importante lembrar que as caixas devem ser instaladas no período de enxameação para que se possa aumentar as chances de captura desses enxames. Este período é mais comum em outubro. Vale lembrar também que as metodologias aqui apresentadas estão contempladas pela CBA, ou seja, pela Federação Brasileira de Apicultura, bem como as apostilas da Embrapa e Senar. Obrigado. Deixe abaixo algum comentário caso haja alguma dúvida.